todos. Vamos dar início à nossa terceira aula do curso de Introdução à Controlabilidade de Equações Diferenciais Ordinárias, tá? Do programa de verão da Universidade Federal da Paraíba. Tá? Hoje eu vou falar rapidamente sobre algumas referências que eu falei que ia deixar para vocês, tá? Rapidamente aqui eu vou só enumerar algumas, existem várias outras, mas eu procurei algumas que são mais básicas, tá? Essa primeira aqui são umas notas de aula do professor Franck Boyer, da França, de Toulouse, na França. Tá? É uma nota de aula do programa de doutorado que ele escreveu, tá? E tem uma parte bem introdutória sobre teoria do controle. As notas são sobre teoria do controle, e ele faz uma parte bem introdutória relacionada também com o que eu estou fazendo aqui. Ele faz bem mais rápido, mas também ele dá várias dicas sobre problemas de controle, tá? Essa segunda referência aqui é um clássico em teoria do controle já, que é o livro do professor Jean-Michel Corron, da França, tá? Esse é um livro que está publicado pela American Mathematical Society, em 2007. Nesse livro você vai encontrar, o primeiro capítulo é todo voltado sobre a controlabilidade de equações diferenciais ordinárias, e os capítulos subsequentes são sobre controlabilidade de EDPs, mas também é um livro que ele é bem didático, tá? E para aqueles que têm interesse, é um bom pontapé inicial para a teoria do controle, tá? Bom, esse terceiro aqui na verdade, é um artigo do Kalman. Hoje a gente vai falar sobre a controlabilidade de equações diferenciais ordinárias usando o chamado Teorema de Kalman. E é justamente esse artigo onde Kalman provou esse resultado, tá? O que a gente vai ver hoje é que, dado um sistema de controle modelado por equações diferenciais ordinárias lineares, o que vai importar é somente as matrizes A e B, tá? E uma relação entre as matrizes A e B, que basicamente, você estudar o determinante de uma matriz que, de algum modo, ela é relacionada, ela é criada a partir das matrizes A e B do sistema, tá? E nesse artigo aqui é onde ele prova, tá, esse resultado. Provou nos anos 60 aqui, como vocês podem ver. Esse outro artigo aqui é um artigo muito bonito do professor Henrique Fernandes Cara, de Sevilha, e o professor Henrique Zuazua, da Universidade de Erlangen, da Alemanha, tá? Onde eles fazem um recompilado sobre a história da teoria do controle, os seus principais logros ao longo da história, e eles deixam vários problemas que são interessantes e que serão estudados no futuro em teoria do controle, tá? Problemas que eles acham que serão as direções que a teoria do controle tomará nos próximos anos, tá? Muito bonito esse artigo. Eu me baseei muito por esse artigo para preparar a primeira aula, tá? Se vocês olharem esse artigo, você vai ver que tem muita coisa em comum com o que eu fiz na primeira aula, tá? E é muito bonito, é bem fácil de ler. Então, aqueles que puderem, uma leitura não tem tanta matemática, tem mais uma parte filosófica de teoria do controle e suas aplicações, tá? Então é uma coisa bem, bem interessante de se ler, tá? Essa outra referência aqui, também do professor Henrique Zuazua, agora com o professor Sorin Nicu, da Romênia, eles fazem uma parte matemática de teoria do controle, tá? E aqui nessa, eles fazem uma parte bem introdutória, explicam os conceitos, explicam algumas técnicas, tá? A primeira parte é dedicada somente à controlabilidade de EDOs, e aí depois eles desenvolvem toda uma teoria para EDPs também, tá? Aqui nessas notas deles, que é bem interessante também de se ler. Tá? Um outro material que eu me baseei também foram as notas de aula do professor Guillaume Olive, tá? Onde ele faz uma introdução à teoria do controle. São as notas bem curtas, mas ele faz de uma maneira bem didática a introdução, de maneira abstrata, à teoria do controle. Tá? E tem várias coisinhas bem interessantes nessas notas de aula dele. Uma outra referência muito boa, agora aqui já não é matemática, mas sim para aqueles que estão interessados nas aplicações realmente de teoria do controle, o SciAN, que é a Sociedade for Industrial and Applied Mathematics, ou seja, a Sociedade de Matemática Aplicada e Industrial, eles fazem a cada X anos
eles fazem um painel com os maiores especialistas do mundo em teoria do controle para discutir o futuro da área. E aí, nesse encontro, eles fazem um painel, eles escrevem um documento sobre as principais realizações de teoria do controle desde o último encontro e o que eles esperam que serão as aplicações mais importantes da área nos próximos anos. Tá? Então, é um documento importantíssimo, tá? Muito legal, eles fazem várias aplicações mesmo reais, tá? É gente que trabalha mesmo com aplicações reais da matemática. Então, eles discutem realmente as aplicações. Como você pode ver aqui, ó, o título é Controle e um mundo rico de informação. Aí, reporte do painel sobre o futuro e as direções em teoria do controle e sistemas dinâmicos. Tá? O último encontro foi em 2002. O anterior a esse de 2002 tinha sido em 1988. Para vocês verem, eles demoraram 24 anos entre um painel e outro. O próximo eu não sei quanto vai ser, mas não vai demorar muito, não. Então, a cada 20 e poucos anos, eles fazem esse painel, esse encontro, e eles discutem o futuro da área, tá? É muito legal. Quem tiver interesse, tempo, puder olhar, muito legal para vocês verem as aplicações da área. Eu tirei muitas das aplicações que vocês viram na minha primeira aula, aqueles vídeos, aquelas aplicações bem realistas, desse painel aqui. Tá? Um outro material muito interessante é o livro do professor Eduardo Sontang. Tá? É um livro realmente só sobre controlabilidade de sistemas de dimensão finita, ou seja, equações diferenciais ordinárias. Aqui eu estou fazendo uma parte bem introdutória, somente para vocês terem uma ideia da área, mas se vocês pegarem o livro do professor Sontang, você vai ver que somente para EDOs já é um campo vasto e que tem muitas aplicações mesmo hoje em dia. Tá? Então vocês podem olhar esse livro, muito legal. Também um outro livro muito interessante é esse livro aqui do Zabitzik, né, de 2007, que é muito legal também, tem várias aplicações de matemática. Uma das primeiras aplicações, por exemplo, que ele faz nesse livro aqui do Zabitzik é sobre como você modelar, por exemplo, um forno na sua casa. Que eu acho que eu vou deixar aí tá isso como exercício para vocês, mas você pode encontrar isso nesse livro. Ele pega, modela o forno elétrico da sua casa e ele explica como funciona o mecanismo de controle de um forno. Aí, isso você pode encontrar, por exemplo, nesse livro. Um outro material muito legal são essas notas aqui, somente do professor Henrique Zuazua, tá? Que aqui ele faz um recompilado dos principais resultados matemáticos, tá? Só que ele foca nos principais problemas em aberto da área. Tá? São umas notas de aula de 2007, só que para vocês terem uma ideia, a maioria dos problemas em aberto dessas notas de aula ainda continuam em aberto. Tá? Ele fez um recompilado das principais dificuldades e problemas em aberto na área, matemáticas, obviamente, e pouco a pouco elas estão sendo resolvidas, mas a maioria ainda estão em aberto. Então, aqueles que têm interesse em saber quais os problemas em aberto na área, alguns dos, né, porque obviamente desde 2007 outros surgiram, podem dar uma olhada nessas notas de aula aqui do professor Henrique Zuazua. Tá? Bom, essas são algumas referências, existem várias outras, como eu falei, mas essas aqui são um pouco mais voltadas para equações diferenciais ordinárias. Algumas têm EDPs também, equações diferenciais parciais, mas, como o curso é sobre equações diferenciais ordinárias, eu só quis colocar essas aqui, tá? Bom, então vamos dar início ao nosso mini curso, a nossa aula, tá? Então, mais uma vez, a gente vai focar nessa EDO, nesse sistema de linear de EDO, né? Lembre-se que aqui A é uma matriz N por N com coeficientes reais, ou seja, as entradas da matriz são números reais. B é uma matriz N por M, também de coeficientes reais. Y é um vetor, né? Ou seja, ele é um vetor de N componentes, tá? E aqui, lembre-se que o linha é a derivada, né? Derivada com respeito ao tempo. E U é o controle, que vai ter N componentes, né? E Y no zero é um dado conhecido que é Y0, que é o chamado estado inicial do sistema, né? Lembre-se que na prática, a gente quer ter menos controles que equações, né?
E, dado esse sistema, a gente sabe, pela fórmula de variação dos parâmetros, que a solução ela é escrita dessa maneira aqui. Ou seja, dado esse sistema 1, a solução é dada por essa fórmula. Onde e elevado a TA, lembre-se que é exponencial da matriz TA, né? Que aí a gente já viu isso na aula passada, como é que você encontra a exponencial de uma matriz. Né? Tá? Então, a gente quer estudar a controlabilidade desse sistema e a gente sabe que a solução é dada por essa fórmula. Tá? Então, eu vou relembrar, eu fiz isso na aula passada, mas eu vou relembrar mais uma vez, algumas noções de controlabilidade para o nosso sistema, tá? Só para enfatizar mais uma vez, né, para a gente colocar isso na mente. Tá? Então, o nosso sistema, né, de EDO lineares, de EDOs lineares, vai ser exatamente controlável no tempo t se, para todo dado inicial e qualquer objetivo final, y subíndice t, né, a gente puder encontrar um controle. Não se preocupem muito com esse espaço aqui, eu falei falei dele rapidamente na aula passada, mas não vamos nos preocupar o que seja isso. Lembre-se só que eu quero encontrar um controle. Depois a gente se preocupa com onde é que esse controle vai estar. Tá? Então, o sistema vai ser exatamente controlável no tempo t, se dado qualquer estado inicial e qualquer estado final, eu puder encontrar um controle tal que a solução no tempo zero ela é y0 e no tempo t grande ela é exatamente y subíndice t. Ou seja, o que é o sistema ser exatamente controlável? Ele é exatamente controlável quando eu posso sair de qualquer y0 e chegar a qualquer yt. Ou seja, dado um y0 e dado um yt, existe um controle que me leva, ou seja, que a solução associada a esse controle, né, ela começa em y0 e termina em y subíndice t. Tá? Isso é ser exatamente controlável. Ou seja, você sai de um lugar e chega exatamente no outro lugar. Né? Então, em outras palavras, você pode sair de qualquer lugar e chegar em qualquer lugar. Tá? O sistema ele é aproximadamente controlável se, dado qualquer estado inicial y0 e qualquer estado final, e qualquer epsilon, eu posso encontrar um controle tal que a solução ela sai de y0, ela começa em y0, no tempo zero ela vale y0, e no tempo t grande ela está a uma distância menor que epsilon de y subíndice t. Tá? Ou seja, o sistema ele é aproximadamente controlável quando eu posso, dado um estado inicial e um objetivo final, eu posso sair desse estado inicial e chegar tão próximo quanto eu queira desse estado final ou objetivo final, tá? Então, isso é ser aproximadamente controlável. Eu não preciso chegar exatamente onde eu quero, mas eu posso chegar tão próximo quanto eu queira, tá? E, por último, o sistema é controlável a zero se, no tempo t, se eu puder encontrar um controle tal que a solução vale zero no tempo t grande. Ou seja, eu consigo sair de qualquer lugar e levar a zero. Tá? Bom, uma primeira... Assim, antes de passar, só relembrar esse desenho, né? Então, por que como essas noções são representadas geometricamente? Então, você tem um objetivo inicial y0, o estado inicial y0, perdão, e um estado final, o objetivo final yt. Então, se você não fizer nada, ou seja, fizer nada é não colocar controle, né? Então, a sua solução ela vai fazer o que ela quiser. Ela vai agir de acordo com as leis da natureza. Pá, ela vai para algum lugar. Então, o seu objetivo é, se eu quero controlar exatamente a minha equação, então eu quero sair de y0, eu quero aplicar um controle tal que no tempo t, a minha solução chegue exatamente a y subíndice t. Tá? Isso é ser exatamente controlável, chega exatamente onde eu quero. Ela vai ser aproximadamente controlável quando, para qualquer bolinha de raio epsilon ao redor do estado final, eu sempre consigo um controle que leva a minha solução dentro dessa bolinha. Tá? É isso ser aproximadamente controlável. Eu não preciso chegar exatamente, mas eu chego tão próximo quanto eu queira, porque depois o epsilon é tão pequeno quanto você queira. Tá? Então, veja que
olhando para essas definições, ser exatamente controlável, ou seja, eu poder chegar em qualquer lugar, claramente o sistema é aproximadamente controlável. Porque se eu posso chegar exatamente, eu posso chegar tão próximo quanto eu queira. É óbvio. Se eu posso chegar a qualquer estado final, ou seja, a qualquer lugar, em particular, eu posso chegar no zero. Né? Então, ser exatamente controlável, o sistema é aproximadamente controlável e também controlável a zero. Agora, veja que a volta não é óbvia, por exemplo. Se eu puder chegar tão próximo quanto eu queira, é verdade que eu posso chegar exatamente naquele lugar, naquele objetivo? A resposta é nem sempre. Tá? Existem equações, fenômenos, tais que você consegue chegar tão próximo quanto você queira de um objetivo final, mas você nunca vai conseguir chegar naquele objetivo final. Tá? Então, existem sistemas, tá? Existem sistemas para os quais o sistema é aproximadamente controlável, mas ele não é exatamente controlável. Tá? Assim como existem sistemas que são controláveis a zero, você consegue chegar a zero, e que ele não é exatamente controlável. Esses são sistemas, na verdade, em dimensão infinita. No caso da gente, que são sistemas de dimensão finita, ou seja, equações diferenciais ordinárias, essas três noções são equivalentes. Tá? Ou seja, para EDOs lineares, ser exatamente controlável é o mesmo que ser aproximadamente controlável, que é o mesmo que ser controlável a zero. Eu vou mostrar para vocês como fazer para provar que ser exatamente controlável no tempo t é se somente se o sistema for controlável a zero no mesmo tempo t. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que para sistemas de EDOs lineares com coeficientes constantes, você poder sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar é a mesma coisa do que você provar que é possível sair de qualquer lugar e chegar a zero. Tá? Isso é uma coisa muito forte, se vocês pararem para pensar, porque exatamente controlável eu posso sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar. Só que eu estou dizendo que, você não precisa mostrar que você pode sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar. Basta você provar que sair de qualquer lugar, você consegue chegar a zero. Tá? Então, eu vou provar esse resultado. Tá? É simples e só usa a linearidade e a reversibilidade do sistema. Eu vou explicar já o que é a reversibilidade do sistema. Que o sistema é linear, a gente já sabe porque a gente está trabalhando sempre com sistemas lineares. Né? Então, eu vou provar a ida. Então, o que é o sistema ser exatamente controlável? Quer dizer que eu posso sair de qualquer lugar e chegar a qualquer lugar. Né? Então, dados quaisquer y0 e quaisquer y1, eu sei que existe um controle tal que a solução no tempo t vale y1. Em particular, você basta tomar y1 igual a zero. Então, isso está dizendo que, partindo de qualquer y0, sempre vai existir um controle tal que a solução no tempo t grande vale zero. Tá? Ou seja, ser exatamente controlável implica ser controlável a zero. É o que eu já tinha falado. É só um caso particular. Agora, a volta é um pouco mais complicado, porque a volta, a gente quer provar que se eu posso sair de qualquer y0 e chegar a zero, com isso é suficiente para eu mostrar que eu posso sair de qualquer y0 e chegar a qualquer objetivo que eu quiser. Então, vejam que é mais forte. Então, a gente precisa realmente ter mais cuidado nessa volta. Né? Então, a hipótese é, dado qualquer y0, existe um controle tal que a solução associada a esse controle vale zero no tempo t grande. Tá? Então, o que a gente quer provar é que o sistema é exatamente controlável. Então, eu vou tomar um y1, que vai ser um estado que a gente vai querer alcançar partindo de y0. Ou seja, a gente quer construir um controle tal que no tempo t igual a zero a solução vale y0 e no tempo t igual a t grande ela vale y1. E a única coisa que a gente sabe é que partindo de y0 eu sei chegar a zero no tempo t grande. Tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente quer chegar até y1, tá? Partindo de y0. Aí eu vou introduzir agora um outro sistema,
Só que é um sistema sem controle, ó. E esse sistema, ele vai começar, na verdade, no tempo t grande. Tá? Ele começa no tempo t grande. Então, eu olho para Z, solução desse sistema, começando, que no tempo t grande, ela é o y1 que eu quero chegar. Tá? Essa EDO, ela tem solução, porque eu não vou entrar em muitos detalhes, mas na teoria de EDOs, é sabido que você pode começar a dar o dado inicial da sua EDO em qualquer instante de tempo, que ainda assim a EDO tem solução. Então, em particular, você sabe que essa EDO aqui, ela tem solução, ela tem uma solução Z. Tá? Então, só que você sabe que o seu sistema é nulamente controlável, ou seja, você pode partir de qualquer lugar e chegar a zero. Então, eu olho agora para esse sistemazinho aqui, ó. Lembre-se que você quer sair de y0 e chegar a y1. Então, eu introduzo esse novo sistema, ó, onde o dado inicial é o y0, que eu queria partir, menos o valor de z, solução desse sistema aqui, no zero. Só que eu sei que eu posso partir de qualquer lugar e chegar a zero. Então, existe um controle V, tal que a solução X desse problema vale zero no tempo t grande. Então, existe um controle aqui que me leva a solução desse problema a zero no tempo t grande. Pronto. Acabou, porque agora eu defino y como sendo x mais z. E agora eu somo as duas. Ó. Quando você soma, veja que qual é a equação que y satisfaz? Do lado esquerdo vai ficar x, y' é quem? É x' mais z'. X' mais z'. Então, isso vai ficar com quem? AX mais AZ. Então, isso fica y' é igual a AY mais BV. Só que quem é y no zero? Y no zero é x no zero, que é isso aqui, mais z no zero. Então, o z no zero cancela, então y no zero vale y0. Só que y no tempo t grande é quem? É x no tempo t grande, que é zero, mais z no tempo t grande, que é y1. Então, y no tempo t grande é y1. Ou seja, y, que é a soma de x mais z, ela é solução da minha EDO, tal que no tempo t igual a zero ela vale y0, e no tempo t igual a t grande, ela vale y1. Tá? Então, o que eu provei foi, se o sistema é controlável a zero, eu posso partir de qualquer y0 e chegar a qualquer y1. Então, olhando para essa prova, quais são os ingredientes que a gente precisou? Veja que eu precisei usar que o sistema é controlável a zero, ou seja, partindo de qualquer lugar, eu consigo chegar a zero. E eu precisei usar também que a minha equação, sem controle, eu posso resolvê-la começando no tempo t grande. Resolver a minha EDO começando no tempo t grande é o mesmo que dizer que a minha equação que eu quero controlar, ela é reversível no tempo. Ou seja, você pode resolvê-la tanto do passado para o futuro, quanto do futuro para o passado. Porque veja, que para Z aqui, eu conheço o valor dela no tempo t grande, e aqui, quando eu vou usar a Z no x, eu uso o valor dela no zero. Ou seja, eu conheço ela no futuro, em t grande, e eu preciso saber quanto ela valia no passado, que é em Z, no zero. Tá? Então, o que está por trás é o fato que esse sistema de EDOs, ele é reversível no tempo. Eu posso resolver esse sistema de trás para frente. Tá? Então, uma pergunta para vocês pensarem depois é, quem é o controle, nesse caso, que leva, porque lembre-se que eu queria aqui, ó, dado y1, eu quero alcançar y1 saindo de y0. Então, a pergunta que eu deixo é, quem é o controle que leva y0 a y1 nesse argumento que eu fiz? Então, isso vocês podem pensar depois. Quem é o controle? Tá? E uma observação é que esse resultado de equivalência, ou seja, que controlabilidade exata, é o mesmo que controle nulo, ele somente é válido para sistemas lineares, na verdade, reversíveis, tá? Eu não coloquei reversíveis aqui, mas ele é verdade para sistemas lineares reversíveis no tempo.
Tá? Aí a pergunta que eu botei aqui é por quê? Aí vocês olhem a prova depois e se perguntem por que isso só é verdade para sistemas lineares no tempo, reversíveis. Tá? Bom, na aula passada a gente viu que a controlabilidade de um sistema, desse sistema linear de EDOS 1 aqui, ele era equivalente ao fato que uma determinada matriz era inversível, que era a matriz gramiana, não é? Então, na aula passada, a gente mostrou que o sistema era exatamente controlável se somente se sua matriz gramiana era inversível, é inversível. Tá? Só que, eu falei isso, eu comentei isso na aula passada, mas eu vou comentar aqui de novo, que a matriz gramiana, para você calculá-la, na maioria dos casos é muito difícil e até mesmo impossível você fazer isso à mão. Tá? Dependendo do que você tenha em prática, né, em mãos, os sistemas que você tem em mãos, é impossível você calcular a matriz gramiana e saber quando ela é inversível ou não. Então, agora a gente vai ver um critério que é bem mais simples, tá? Bem mais simples, para saber se uma EDO linear com coeficientes constantes é exatamente controlável ou não. Tá? Bom, o teorema de Kalman, que é o que a gente vai ver, ele é verdade. Bom, uma variante dele, não exatamente a versão que eu vou mostrar aqui, mas uma variante dele também vale quando os coeficientes são não constantes, só que é mais delicado. Então, eu vou enunciar o teorema e prová-lo no caso em que as matrizes A e B têm coeficientes constantes, tá? O caso em que as matrizes A e B possuem coeficientes que dependem do tempo, você precisa desenvolver uma teoria um pouco mais delicada, mas ainda assim é possível obter resultados de tipo Kalman, tá? E como a gente vai ver, esse resultado de Kalman, ele vai dizer pra gente que sair de qualquer lugar e chegar em qualquer outro lugar em um determinado tempo, o tempo é irrelevante. É irrelevante no sentido que, se eu sei chegar daqui para Recife, que está aqui a 1h30, 2 horas de João Pessoa, se você sabe que você pode chegar em Recife em 3 horas, o teorema de Kalman ele diz que também você consegue chegar em Recife em 10 minutos. Em 1 minuto, se você quiser. Obviamente, o controle que você usa para chegar em Recife em 3 horas não é o mesmo controle que você vai usar para chegar em 10 minutos, ou o mesmo controle que você vai usar para chegar em 1 minuto, em 1 segundo. Mas o que o teorema diz existe um controle. Tá? E aí, uma outra pergunta que eu não vou entrar em detalhes, e que está relacionada com isso que eu estou dizendo, é o chamado custo da controlabilidade. Que é, obviamente, intuitivamente, pelo menos, se você chegar em Recife em 3 horas, deveria ser menos custoso no sentido de construir um mecanismo de controle, do que você tentar chegar em 1 segundo. Tá? O teorema de Kalman ele vai garantir que, se você sabe chegar em Recife, em algum momento, você consegue chegar em 1 segundo, por exemplo. Só que o controle que você vai usar para chegar em 1 segundo, ele precisa ser muito mais custoso. Ele vai ser muito mais custoso do que o controle que você gastaria para chegar em 10 horas ou em 1 hora. Porque o tempo de controle é muito menor, então você precisa atuar muito mais rápido. Tá? Mas aí, o teorema de Kalman ele garante. Se você sabe chegar em algum momento, em qualquer tempo que você quiser chegar, você consegue chegar. Tá? E é isso que a gente vai ver agora. Bom, então, esse é o famoso teorema de Kalman, que é um dos resultados principais na controlabilidade de equações diferenciais ordinárias, lineares. Tá? Olha como o teorema é simples. O teorema diz que o sistema vai ser exatamente controlável no tempo t, se somente se o ranking aqui é posto, tá?
se o posto dessa matriz estendida aqui for igual a N. Então, eu vou voltar um pouquinho, só para a gente relembrar quem é N. Ó. Lembre-se que a gente quer controlar esse sistema 1. N, olha, é a dimensão do espaço onde você está trabalhando, que é o tamanho da matriz, lembre-se que a matriz é N por N, que é também ó, o número de coordenadas do vetor solução Y. Tá? Então, o teorema está dizendo ó, que para eu controlar essa matriz, ou desculpa, esse sistema, eu só tenho que olhar para o posto. Lembre-se que o posto é o quê? Lá em álgebra linear, o posto é a dimensão da imagem. Né? Então, o que ele está dizendo é, você olha para essa matriz aqui, e eu vou já explicar o que é essa matriz, e o posto dessa matriz tem que ser N. E veja que, como eu falei anteriormente, ó, o sistema ele é exatamente controlado no tempo t, se somente se o posto dessa matriz é N. Só que veja que esse cálculo do posto aqui não envolve o tempo, porque lembre-se que a matriz B ela não depende do tempo, os coeficientes são números reais, e a matriz A também. Então, se o sistema é exatamente controlável em algum instante de tempo, ou seja, essa matriz aqui tem posto N, se você pegar outro instante de tempo, se você pegar outro instante de tempo qualquer, o posto da matriz não se altera. Então, se o sistema é controlável em algum tempo, ele será controlável em qualquer tempo. Ou seja, se você sabe controlar o seu sistema, ou seja, você sabe provar que saindo de qualquer lugar, você consegue chegar a qualquer outro lugar em, digamos, 1 hora, então você consegue chegar também, saindo de qualquer lugar e indo a qualquer outro lugar, por exemplo, em 1 segundo, em meio segundo, em 1/4 de segundo. Você consegue. Veja que o teorema ele não lhe diz que é o controle que faz isso, mas o teorema diz que você consegue chegar. Tá? Então, agora eu vou focar em o que é essa matriz aqui. Ó. Então, o que eu tenho que ver é o posto de uma matriz, ela tem que ser N. Então, quem é essa matriz? Ó? Essa matriz nada mais é que, na primeira coluna, eu coloco a matriz B. A primeira coluna dessa matriz que eu vou construir é a matriz B. Na segunda coluna, eu pego a matriz A e multiplico pela matriz B e coloco o resultado na segunda coluna. Na nésima coluna, eu pego A, multiplico A por ela mesma n-1 vezes, multiplico por B e a matriz resultante eu coloco nessa coluna. Isso vai me dar uma matriz zona. Isso vai me dar uma matriz N por N aqui. Ó. Isso é uma matriz N por N, esse é o que você tem aqui. Tá? Ou N por M, desculpa. N por M. E o que você vai ter aqui é uma matriz N por M e o posto dessa matriz vai ter que ser N. Tá? Então, o que eu vou já ver, vamos ver alguns exemplos, mas vou enfatizar mais uma vez. Estudar a controlabilidade, então esse teorema é muito simples. Estudar a controlabilidade do sistema linear de EDOs é equivalente a calcular o posto de uma matriz. Calcular o posto de uma matriz é exatamente como a gente faz lá em álgebra linear. Ou seja, está dizendo que eu posso sair de qualquer lugar e chegar em qualquer outro lugar se o posto de uma matriz adequada é N. Tá? E aí, isso diz em particular que a controlabilidade não depende do tempo. Né? Então, são coisas que eu estou enfatizando bastante, repetindo, mas é porque eu quero que isso fique na mente de vocês de maneira clara. Tá? Então, como a controlabilidade do sistema ela só depende das matrizes A e B, eu vou dizer que o sistema é controlável, ao invés de ficar escrevendo toda vez o sistema 1, eu já vou dizer somente que o par AB é controlável se vale essa condição. Ou seja, dadas as matrizes A e B, a gente vai dizer que o par é controlável se o sistema do tipo 1, se esse sistema aqui é exatamente controlável. Tá? Então, porque a gente já sabe que só depende das matrizes. Então,
Então, eu já vou usar a notação AB para dizer que o sistema é controlável se vale a condição de calma. Essa condição 2 aqui, ela é chamada condição de calma para as matrizes A e B. Tá? Uma outra observação é que, olhando para a matriz, eu vou chamar de K aqui, ó, B, AB, né, A menos 1B, que é chamada matriz de calma. Lembre-se que a matriz ter um posto N, tá? Ela é equivalente, na verdade, vai ser equivalente ao núcleo da matriz K estrela ser zero, tá? Tá bom? Então, o núcleo da matriz... Na verdade, eu cometi um equívoco. Na verdade, essa matriz, ó, ela é N por N, tá? Ela é N por N. Eu acho que ela é N por N. Se eu lembro bem... A gente vai ver já nos exemplos. Eu acho que é N por N. E aí, como é que você vê essa observação? Porque aqui, você usa que o posto é N, você usa o teorema do núcleo da imagem, tá? Você vai usar o teorema do núcleo da imagem que diz que a transformação linear associada a uma matriz, ou seja, a matriz ela tem posto N se o núcleo da sua adjunta é zero. Tá? Isso é um resultado de álgebra linear, né? Que o posto de uma matriz é N se o núcleo da adjunta, da sua matriz adjunta for zero. Quer aqui é o núcleo da K estrela, tá? Então, vamos ver alguns exemplos como usar o teorema de Kalman, tá? Lembrando, veja que no teorema de Kalman, ele não fala nada sobre os dados y0 e y1, ou seja, ele não tem nenhum... Se eu sei que o sistema é exatamente controlável, eu não preciso ficar escrevendo y0 nem y1, porque eu já sei que eu posso sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Bom, então, aqui eu tenho um sistema de duas equações, ó. x1' igual a x1 mais u, e x duas linhas igual a x2. E eu quero ver se esse sistema é controlável. Aqui o meu controle é u. Tá? Eu quero ver se o sistema é controlável, eu quero sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar. Então, eu só vou ver se o teorema de Kalman é satisfeito. Então, primeiro, eu escrevo o meu sistema na forma matricial, tá? Escrevo o meu sistema aqui na forma matricial. Então, onde a matriz A vai ser essa aqui, 1, 1, 0, 0, e o B é 1, 0. Tá? Obviamente, aqui o estado do sistema, ele tem duas componentes, x1 e x2. Veja que você tem duas equações e um controle, né? Eu tenho duas equações, essa, e eu só tenho somente um controle atuando no sistema, tá? Então, o que o teorema de Kalman diz? A minha matriz A, eu tenho duas equações, então o N é 2. Né? O meu sistema, meu estado tem duas componentes, 2. Se você está em dúvida, lembre-se que a matriz A é 2 por 2. Né? Então, o posto da matriz de Kalman deveria ser 2. Só que quando eu olho para a matriz de Kalman, lembre-se, B aqui significa que eu pego B e coloco B na primeira coluna. 1, 0, esse 1, 0 aqui é exatamente 1, 0 de B. Ó. Então, tá aqui. Agora, na segunda coluna, eu vou pegar A e vou multiplicar por B. Tá? Quando eu multiplico A por B, ó, na primeira linha vai ficar 1 mais 0 vezes 0. Então, vai dar 1. Tá aqui. Na segunda linha, vai ser 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Então, vai dar 0. Então, esse 1, 0 aqui é o produto da matriz A pela matriz B. Só que veja que essa matriz ela tem posto 1. Porque lembre-se que posto de uma matriz é o número de linhas ou colunas, né, linearmente independentes da sua matriz. E aqui, ó, essa coluna é igual a essa. Eu tenho duas colunas no qual esse vetor é igual a esse vetor. Então, o posto dessa matriz é 1. O posto é 1. Mas isso implica que o sistema não é controlável, porque se ele fosse controlável, o posto dessa matriz deveria ser 2. Tá?
Então, o sistema ele não é controlável. Então, existem dados. O que quer dizer o sistema não ser controlável? Quer dizer que existem estados iniciais e estados finais, tais que eu nunca vou conseguir encontrar um controle que me leve de um a outro. Ou seja, vão ter tarefas ou objetivos que você não vai poder cumprir. Tá? Então, é isso que diz que isso significa que o sistema não é controlável, que existem tarefas que você não vai poder cumprir. Aqui, existe uma maneira bem mais simples de ver que o sistema não era controlável. Eu só queria ver que a gente aplicasse o teorema de Kalman para vocês verem como é essa questão das matrizes. Mas, por exemplo, aqui eu já sabia, olhando para a equação, que o sistema não podia ser controlável. Por quê? Porque veja que o meu controle ele age na equação de x1. Então, eu consigo controlar x1, obviamente, só que a equação de x2, eu não tenho controle atuando. Eu não tenho nada atuando. Então, na equação de x2, o x2 ele vai fazer o que ele quiser, porque não tem atuação de controle. Então, olhando para a equação, eu já sabia que o meu sistema ele não era controlável, tá? Mas aí, por calma, eu consigo comprovar isso também. E aí, vamos ver um outro exemplo agora, tá? Que é um exemplo que eu falei na aula passada também, que é um exemplo x duas linhas mais x igual a u, tá? Ou seja, eu tenho uma equação de segunda ordem, ó, aqui eu estou derivando duas vezes x, somando com x e estou dizendo que isso é igual a 1. Então, para aplicar o teorema de Kalman, eu preciso escrever essa equação, que é uma EDO de segunda ordem, tá? Eu preciso escrever essa equação como um sistema. Então, eu fiz isso na aula passada, eu vou fazer novamente. Eu introduzo uma nova variável y, tá? Eu chamo y de x'. Então, y' vai ser u menos x, olhando para a equação aqui. Y' é u menos x, né? Porque y' é x duas linhas, tá? Ou seja, escrevendo a equação na forma matricial, eu chego no sistema x', y' igual a essa matriz A aqui, vezes xy, mais b, u, tá? E nesse caso, ó, olha só quem é a matriz de Kalman agora. Veja que agora eu tenho duas equações outra vez, então eu preciso que o posto da minha matriz de Kalman seja 2, tá? Então, vamos olhar para a matriz de Kalman. Na primeira coluna eu vou colocar B, que é 0, 1, tá aqui. E agora, na segunda coluna, eu vou multiplicar a matriz A pela matriz B. Então, na primeira linha vai ser 0 vezes 0 mais 1 vezes 1. Então, vai dar 1, tá aqui. Na segunda linha vai ser menos 1 vezes 0 mais 0 vezes 1. Então, vai dar 0. Então, o posto dessa matriz, ó, é quanto? Quantas linhas aqui eu tenho que são linearmente, linhas ou colunas linearmente independentes? Eu vou olhar. Ó. É 2, por quê? Ó? Essa coluna, ela é linearmente independente dessa coluna aqui. Então, eu tenho duas colunas, numa matriz 2 por 2, eu tenho duas colunas linearmente independentes. Então, o posto da minha matriz é 2. Tá? Então, o sistema, ele é controlável, tá? Veja que, ao contrário do exemplo 1, onde o controle ele atuava na primeira equação e a segunda equação não tinha controle, e eu vi que isso implicava que o sistema não era controlável, aqui vocês podem se fazer a mesma pergunta para o sistema escrito dessa forma. Ah, mas por que nesse caso é controlável se o controle só está atuando na equação de y? Porque o controle, o que está acontecendo aqui é que o controle ele atua indiretamente na equação de x aqui, ó, do seguinte modo. Porque u, ele atua na equação de y', então você consegue modificar a y, só que na equação de x você tem y. Então y, ele atua, a informação do controle, ela é passada para x de maneira indireta através da variável y. Tá? Coisa que não acontecia nesse exemplo. O controle atua na equação de x1, mas a equação de x2 ela não tem nem x1 e não tem controle. Então a informação não passa dessa equação para essa segunda equação. Já nesse exemplo aqui, não. O controle atua somente em uma equação. A gente tem duas equações em um controle, mas o controle atua em uma equação e ele atua de maneira indireta
na primeira equação. E isso faz com que o sistema seja controlável. Tá? Então, como eu falei isso aqui, ó, a gente tem duas equações e um controle. Tá? Aqui é só uma observação que eu já até falei isso na aula passada, que não precisava, para esse tipo de equação, eu não preciso nem usar calma, se eu quiser. Eu consigo construir o controle de maneira direta, basta eu pegar uma função que liga, função suave, que liga o meu objetivo inicial ao meu objetivo final, e jogo essa função suave na equação e tomo o resto como sendo o controle. Tá? Para essa equação em si, do exemplo 2, a gente não precisaria usar o teorema de Kalman, mas veja que o teorema de Kalman ele se aplica também perfeitamente, né? Não tem nenhum problema em usá-lo. Tá? Então, esses dois exemplos foram 2 por 2, vamos ver o que acontece agora num sistema mais complicado. Vamos olhar agora, pessoal, para um sistema de 3 equações. Ó, agora eu tenho um sistema de 3 equações. Eu tenho 3 variáveis, x1, x2, x3, e eu tenho somente um controle, U. O controle atua somente na equação de x1. Aí ele atua na equação de x1, aí x1 atua na equação de x2, o controle atua indiretamente aqui em x2, e x2 atua indiretamente na equação de x3. Então, o controle, ele passa informação para x2, e aí ele passa informação para x3. Então, apesar de eu ter 3 equações e um controle, eu posso esperar que o meu sistema é controlável. Eu não estou dizendo que é. Mas, pelo menos, a informação é transmitida de uma equação a outra. Tá? A equação é transmitida aqui, ela é passada. Então, há esperança desse sistema ser controlável. Então, a gente vai verificar isso agora. Tá? Vamos ver, usando o teorema de Kalman, se esse sistema aqui, ele é controlável ou não. Ou seja, controlável quer dizer que, partindo de qualquer ponto do R3, eu consigo chegar a qualquer outro ponto no R3 através de um controle U. Então, a primeira coisa é escrever o sistema na forma matricial. Está aqui o sistema na forma matricial. Aqui é U, né? Não é V, é U. Então, eu escrevo x1, x2 e x3. A matriz A vai ser essa. Podem confiar em mim, eu acho que eu fiz essas contas corretamente. Aqui é a matriz A. E essa é a matriz B. Então, agora a gente vai olhar para a matriz de Kalman. Ó, N é 3, então eu preciso de... Lembre-se que no teorema de Kalman, eu preciso olhar para a matriz B, AB, até AN-1B. Então, no caso que a gente está ali, a gente está com N igual a 3. Então, a gente vai precisar de B, AB e A ao quadrado B. Tá? Porque no caso do sistema de 3 equações, o N é 3. Tá? Então, eu preciso... Essa é a matriz de Kalman aqui. Então, quem é a matriz de Kalman? B, na primeira coluna eu coloco B. O B é 1, 0, 0. Tá aqui, ó. A segunda coluna, eu vou colocar o produto da matriz A pela matriz B. Para a gente não perder muito tempo, eu fiz esse cálculo já. Eu já multipliquei a matriz A pela matriz B. E o resultado é essa coluna aqui. 1, 1, 1. Então, eu coloco o resultado AB na segunda coluna. Tá aqui. E agora, eu faço na terceira, eu faço A ao quadrado B. Também fiz esse cálculo para a gente não perder tempo. Peguei, multipliquei A por A, obtive A ao quadrado, e depois multipliquei por B. Então, isso me dá esse vetor aqui, 1, 2, 1. E eu coloco ele aqui nessa terceira coluna. Bom, eu tenho uma matriz 3 por 3. E eu preciso saber se o posto é 3 ou não. Bom, para aqueles que têm uma prática com álgebra linear, é fácil ver que essa matriz ela é posto 3. Por quê? Porque claramente esses 3 vetores aqui, esses 3 vetores colunas, são linearmente independentes. Então, o posto dessa matriz é 3. Então, o sistema é controlável. Tá? Ou seja, somente controlando a primeira equação, eu tenho força suficiente para controlar
as outras duas. Tá? Eu consigo controlar todas as variáveis do sistema somente atuando na equação de y, de x1, desculpa. Tá? Então, agora, com esses 3 exemplos, eu espero que tenha ficado claro qual é a maneira de trabalhar com as matrizes de Kalman, né? E agora, a gente vai provar o teorema de Kalman. Então, deixa eu só relembrar aqui o teorema. Eu acho que todo mundo lembra, mas vamos relembrar mais uma vez. Então, o teorema diz que o nosso sistema, a nossa equação, o sistema de equações diferenciais ordinárias lineares é exatamente controlável em um tempo t se o posto dessa matriz aqui, for n. Tá? Se o posto dessa matriz for n. Então, eu vou poder sair de qualquer lugar e chegar em qualquer outro lugar se o posto dessa matriz for n. Tá? Então, é isso que a gente quer provar. Então, vamos provar esse resultado. Então, eu vou provar a volta, tá? Então, eu vou provar a volta. Eu vou assumir. Eu quero provar que ser exatamente controlável implica que o posto da matriz de Kalman é n. Tá? Ou seja, assumindo que eu posso sair de qualquer lugar e eu chego em qualquer outro lugar, né? Isso é ser exatamente controlável, ou seja, eu assumir que eu posso sair de qualquer lugar e chegar a qualquer outro lugar através de um controle, implica que o posto da matriz de Kalman é n. Então, eu vou fazer a prova por contradição. Eu vou assumir que o posto da matriz de Kalman não é n, e eu vou chegar a um absurdo de que o sistema é exatamente controlável. Tá? Então, o absurdo vai ser que o sistema não vai ser exatamente controlável. Portanto, o sistema, se for exatamente controlável, o posto tem que ser n. Tá? Então, eu assumo que o posto é menor que n, e eu vou ter que chegar a um absurdo de que o sistema não é exatamente controlável. Ou seja, eu vou ter que construir um y0 e um y1 tal que eu não vou conseguir sair de y0 e chegar a y1. Tá? Então, o que é uma matriz ela não ter posto completo? Né? Porque o posto dessa matriz não ser n, ser menor que n, quer dizer que a matriz ela não tem posto completo. Eu já mais ou menos mencionei isso. Se o posto não é n, isso significa que as linhas, ou colunas, né, mas aqui eu vou usar linhas, que as linhas da matriz, elas são linearmente dependentes. Tá? Então, se o posto não é n, as linhas da minha matriz, elas são LD, ou seja, linearmente dependentes. E se você tem com a matriz as linhas são linearmente dependentes, e vai existir um vetor não nulo, existe um vetor não nulo, tal que, quando eu multiplicar, aqui o estrela, lembre-se que é o transposto, né? Quando eu colocar o vetor W aqui como coluna, né? E multiplicar por essa matriz, esse resultado vai dar 0. Tá? Aqui, na verdade, lembre-se que isso aqui somente é a definição de ser linearmente dependente, tá? Para aqueles que podem estar se assustando com essa notação que eu escrevi, mas você tem uma matriz que as linhas são linearmente dependentes, eu consigo usar a definição de linearmente dependente, de vetores linearmente dependentes, e construir um vetor não nulo, tal que isso aqui é 0. Tá? Isso é a definição de vetores linearmente dependentes, tá? Tá? Então, aqui, basicamente, o que eu faço eu uso a definição de vetores linearmente dependentes, e o vetor W são os coeficientes daquela combinação linear que você usa na definição de ser linearmente dependente. Tá? Então, eu sei que existe esse vetor não nulo, tal que W estrela, que é o W transposto, multiplicado pela matriz de Kalman, é 0. Só que eu posso colocar o W estrela, multiplicar componente a componente dentro da matriz. Tá? É uma continha simples, você vê que
W estrela vezes a matriz é você colocar o W estrela em cada componente e multiplicar. Só que isso aqui é zero. Então, isso aqui é zero. Portanto, cada um deles deve ser zero. O W estrela B, W estrela B, todos eles têm que ser zero. Tá? Porque a gente viu que isso aqui, esse produto aqui é zero. Tá? E agora, a gente vai usar, tá? A gente vai usar um resultado chamado Teorema de Cayley-Hamilton, que é de álgebra linear, mas eu não sei se todo mundo viu isso em álgebra linear, então eu vou relembrar aqui, tá? Não é um resultado que a gente lembra muito, então eu vou relembrar, tá? Então, a gente vai usar o teorema de Cayley-Hamilton de álgebra linear. Álgebra linear da graduação, aquela que vocês fazem lá, o primeiro curso de álgebra linear. Que diz que, se você tem uma matriz, então, existe um polinômio tal que quando você aplica o polinômio na matriz, você obtém a matriz nula. O que quer dizer aplicar P em A, né? Eu tenho um polinômio, então aqui eu venho, em vez do x, eu substituo x por A. Então vai ficar a matriz A elevado a n, mais AN menos 1. A matriz A elevado a n menos 1, mais A1 vezes A, mais A0, que é A0 vezes a matriz identidade, obviamente. E esse resultado me dá a matriz nula. Tá? Em outras palavras, o que o teorema de Cayley-Hamilton diz é que, para uma matriz quadrada, n por n, a matriz ela é raiz do seu polinômio característico. Tá? Tá? Então, isso é lá da álgebra linear, né, que uma matriz ela é raiz do seu polinômio característico. Então, a gente vai usar isso, tá? Tá certo? Então, como a gente procede? Pelo teorema de Cayley-Hamilton, P de A é zero. Então, eu vou isolar o A elevado a N. Aqui eu errei só um sinal, eu devia ter um menos aqui, ó, mas ó, eu peguei, vim, eu sei que existe esse polinômio, tal que P de A é zero. Então, eu isolo A elevado a N. Isolei aqui A elevado a N e coloco todo o resto para o outro lado. Tá? Ó, só isolei o A elevado a N e joguei tudo para o outro lado. Só que, veja que toda vez que eu tiver, ó, na matriz de Kalman, são coisas do tipo B, AB, AN menos 1B, né? E eu sei que W estrela B, onde W estrela é esse vetor aqui, que diferente de zero, tal, que isso aqui é nulo. Então, o que eu vou fazer é, eu vou vir aqui nessa igualdade, que eu obtive usando o teorema de Cayley-Hamilton, e vou multiplicar por B. Vou multiplicar por B, pelo lado direito, ó. Então, aqui vai ficar quem? Ó? ANB, quando aqui desse lado. E aqui vai ficar um número vezes AN-1B, mais AN-2B, mais A1AB, mais A0B. Aí depois eu multiplico por W estrela do lado esquerdo. Então, aqui, ó, do lado esquerdo vai ficar W estrela, ANB, que está aqui, eu quero. Só que olha o que acontece do lado direito. Ó. Eu já tinha B, então vai ficar o AN menos 1 é um número, né? Então vai ficar W estrela, AN menos 1, B, que eu sei que é zero, ó. E aqui nesse vai ficar A1, W estrela, AB, que também é zero. E aqui vai ficar W estrela, B, que eu também sei que é zero. Então, usando essas condições aqui que eu tinha obtido, eu vejo que, na verdade, ó, A elevado a N, B, W estrela, isso é zero, tá? Usando o teorema de Cayley-Hamilton, tá? Eu vi que isso é zero. Então, por indução, o que eu concluo é que, aí veja que eu posso fazer o mesmo argumento agora, ó, multiplicando aqui por A. Se eu multiplicar por A, eu obtenho a N mais 1 aqui desse lado. E tudo que vai ficar aqui desse lado, ó, vai ficar AN, vai ficar ao quadrado, vai ficar A. E eu posso fazer o mesmo argumento. Depois eu multiplico por B do lado direito e multiplico por W estrela do lado esquerdo. E eu vou obter que
W estrela, AN mais 1, B também vai ser zero. E aí eu uso um argumento indutivo, e na verdade eu concluo que W estrela, A elevado a K, B, é zero para todo K. Tá? Só usando essa identidade aqui. Tá? Então isso é zero para todo mundo, para todo K. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar, sabe o quê? A definição de matriz exponencial, que a gente já introduziu anteriormente, na primeira aula ou na segunda, não lembro, mas a gente já introduziu, ó. Lembre-se que a definição de matriz exponencial é uma série. E olha que coisa interessante que está acontecendo. Eu concluí que tudo isso, que W estrela A elevado a K, B é zero para todo K. Então, na verdade, esse fato está me dizendo, na verdade, é que W estrela, a matriz exponencial de TAB é zero. Por quê? Porque venha para a definição aqui, ó, multiplique por B do lado direito, e aqui, então aqui vai ficar ó, A elevado a K, B, e agora multiplique por W estrela do lado esquerdo. Então veja que dentro da série, o T elevado a K é um número, então não me preocupo muito com ele, vai ficar T elevado a K, W estrela, A elevado a K, B, que é zero para todo K. Então, o lado direito é zero. Então, o que eu obtenho aqui, W estrela, a matriz exponencial de TA, B, é zero. Para todo T, porque aqui eu não usei o T em nenhum momento. O T é um número, qualquer número. Tá? Então, agora eu vou usar o fato que eu sei escrever minha solução em termos de exponencial de matrizes. Tá aqui, ó. A solução do meu sistema, ela é escrita em termos de exponencial de matrizes por essa fórmula. Aí agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por W, onde W é o cara tal que W estrela é elevado a TA, B é zero para todo T. Multiplicar aqui é no sentido de tomar produto interno, tá, pessoal? Multiplicar componente a componente e somar, tá? Ou seja, essa notação aqui é esse cara tem N componentes, esse cara tem N componentes. Aí o que eu estou fazendo aqui com essa notaçãozinha aqui é eu multiplico cada componente, multiplicar a primeira componente de um com a primeira componente do outro, mais a segunda componente do primeiro, mais a segunda componente, vezes a segunda componente do segundo, mais, a última componente de W, vezes a última componente desse vetor aqui, tá? É isso que essa notação significa. Estou multiplicando as componentes, componente a componente, e somando, tá? Então, multiplico por W, lembra, W é esse cara aqui, tá? Multipliquei pelo W. Bom, primeiro, na verdade, eu olhei o valor da solução no tempo t grande, né? Porque eu quero saber o que acontece no tempo t grande. Então, eu tenho uma fórmula explícita, desculpa. Olho para o valor da solução no tempo t grande. Então, aqui fica y de t grande. E aí eu multiplico por W, tá? Multiplico, tomo produto interno, obviamente. Então, olho para o valor em t grande, que é o tempo que eu quero controlar, e tomei o produto interno. Olha só, aqui não fiz nada, ó, só reescrevi realmente. Ó, é o valor da solução no tempo t grande, a y0, 0 t grande, ó. E aí o produto, o W, ele não depende de S, ele pode entrar, então ele entra para aqui, ele entra aqui dentro da integral. Então fica W vezes esse cara aqui no tempo t grande, ó. Só que, olha só, eu sei que W estrela é elevado a T, A, B, isso é zero para todo T. Então, ó, esse cara aqui, W vezes E elevado a T grande menos S, A, B, isso, na verdade, se você fizer uma continha simples, na verdade é só olhar a definição, isso aqui, na verdade, pode ser escrito como, por definição de produto interno, isso é igual a W estrela, E elevado a T grande menos S, A, B, U de S, ds. Tá? Ou seja, esse cara está dentro da integral, ele, na verdade, é um cara desse tipo aqui. Ele é um cara desse tipo. Para todo S. Então, esse termo que está todo dentro da integral, ele é zero.
Então, essa integral é zero. Então, W vezes Y no tempo t grande, isso, na verdade, só é W vezes... vou repetir. Vezes aqui no sentido de produto interno, tá? W vezes E elevado a t grande a Y0. Tá? Tá aqui. Ou seja, resumindo, W y em t grande é W, produto interno com E elevado a t grande a Y0. Ou seja, o que isso está dizendo? Que isso aqui, ó, isso aqui é um número fixo. Por quê? Porque W eu conheço e Y0 eu conheço também. E eu conheço a matriz E elevada a TA. Então, esse lado direito aqui, ele é fixo. É um valor fixo. E, então, o que isso aqui está dizendo, ó, é que quando o produto interno, para quem lembra lá da álgebra linear, ele é básico. Quando eu faço o produto interno de dois vetores, eu posso pensar no produto interno como sendo a projeção de um vetor sobre o espaço de dimensão 1 gerado pelo outro vetor, né? Então, em outras palavras, eu posso pensar nesse produto interno aqui como sendo a projeção da solução y no tempo t grande sobre o vetor w. Então, quando eu penso nesse produto interno aqui dessa forma, isso está me dizendo que não importa quem seja o controle, y no tempo t projetado sobre w sempre vai dar a mesma coisa. E essa mesma coisa aqui, olha, isso não depende do controle, isso não depende do tempo, isso não depende de nada. Então, isso está dizendo, na verdade, que o sistema não pode ser controlável. Por quê? Basta eu construir agora, se eu quisesse provar realmente, basta eu construir um objetivo tal que eu dar um objetivo tal que o produto interno desse objetivo final y1 por w não seja igual a esse valor aqui. Então, isso estaria dizendo que eu nunca ia poder construir um controle que me levasse de y0 até esse y1. Por quê? Porque qualquer solução partindo de y1, qualquer solução partindo de y0, perdão, quando eu fizer o produto interno, não importa quem seja o controle que eu aplicar, quando eu fizer o produto interno com w, vai dar esse número aqui. Então, se eu der um objetivo y1 tal que y1, produto interno com w, não seja esse número, eu nunca vou poder dizer que y no tempo t grande vai ser y1, porque nunca vai satisfazer essa igualdade aqui com esse cara. Então, isso diz que o sistema não é controlável, o que é um absurdo. Lembre-se que partir do fato que o sistema é exatamente controlável, isso quer dizer que eu posso sair de qualquer lugar, qualquer y0 e chegar a qualquer y1. Né? Então, qual é a contradição? A contradição foi que eu assumi que o posto da matriz era menor que n. Então, com isso eu cheguei a uma contradição com o fato que o sistema é exatamente controlável. E onde foi que eu usei o fato que o posto da matriz é menor que n? Isso foi necessário para eu poder construir o vetor w. Tá? Então, resumindo, se o sistema for exatamente controlável, eu poder partir de qualquer y0 e chegar a qualquer y1, então o posto da minha matriz de Kalman tem que ser obrigatoriamente n. E veja que a prova desse resultado só usa argumentos de álgebra linear. Argumentos conhecidos de álgebra linear. Tá? À volta, eu vou precisar usar a matriz gramiana e o fato que a gente já viu na aula passada de que o sistema ele vai ser exatamente controlável se e somente se a matriz gramiana for inversível. Tá? Então, agora, eu vou também provar por contradição. Tá? Então, o que a gente quer provar? A gente quer provar que se o posto da matriz de Kalman for n, o sistema é exatamente controlável. Então, eu vou poder sair de qualquer y0 e chegar a qualquer y1.
Então, como é por contradição, eu vou assumir que o sistema não é exatamente controlável, e a gente tem que chegar a um absurdo, que o absurdo vai ser que o posto da matriz não vai ser N, tá? Então, agora, eu vou assumir que o sistema não é exatamente controlável, e vou mostrar que o posto da matriz não pode ser N. Então, se o sistema ele não é exatamente controlável, então a matriz gramiana ela não é inversível, não é? Porque o sistema ele é exatamente controlável se e somente se a matriz gramiana é inversível. Então, se o sistema não é exatamente controlável, G não é inversível, então G em particular não é injetora. Então, existe um vetor não nulo, tal que G de x é zero. Porque lembre-se que G ela é uma matriz N por N. Se ela é uma matriz N por N, pelo teorema do núcleo da imagem, ela é injetora se somente se ela é sobrejetora. Então, se ela não é inversível, em particular, ela não pode ser injetora. Então, existe um cara não nulo, tal que o G desse cara é zero. Tá? Então, lembre-se que eu estou assumindo que G não é exatamente... desculpa, que o sistema não é exatamente controlado. Tá? Então, se Gx, existe um x não nulo, tal que Gx é zero, eu posso multiplicar aqui do lado esquerdo por x estrela, que é o transposto de x. Vai continuar sendo zero. E agora, eu venho aqui, eu olho para isso aqui, e o que eu estou fazendo é, multiplicando a direita aqui de g por x, como o x não depende de s, o x entra, fica aqui dentro, e o x estrela está pela esquerda, e ele entra e fica aqui. Então, o que eu estou fazendo é, veja, isso é, quando eu faço x estrela gx, o que eu estou fazendo é, isso é a integral de 0 a t de x estrela elevada a t menos sa, b, vezes b estrela elevada a t menos s, a estrela, x. E isso nada mais é que o produto de um vetor por seu vetor transposto. Então, isso, na verdade, é a norma do vetor ao quadrado, tá? Porque é uma contazinha simples que vocês podem fazer, mas dar um vetor vezes a seu transposto é a norma do vetor ao quadrado, tá? Então, se x estrela gx é zero, então a integral de 0 a t desse vetor aqui é zero. Só que a integral de uma coisa positiva ser zero significa que o que está dentro é zero. Então, o que está dizendo aqui, para todo S, o que está dentro da integral é zero. Tudo que está aqui dentro da integral, ó, eu chamei de K, de S, tem que ser zero. E agora, ó, só que isso é para todo S, dentro de 0t, por causa da integral. Então, eu posso derivar. Em particular, eu posso derivar aqui, ó, essa expressão. Então, quando eu derivo uma vez, por exemplo, a primeira derivada de K, e aí eu vou aplicar no T grande, tá? Porque veja que toda vez que eu aplicar no T grande, fica E elevado a T grande menos T grande, vai dar, vezes A, isso vai dar sempre E elevado a zero, que é a matriz de identidade, tá? Então, primeiro eu derivo, e depois eu aplico no T grande. Então, vamos derivar a primeira vez. Quando eu derivo, X não depende de S, B não depende de S, então só desce, ó, menos, quando eu derivo uma vez, desce o menos A, então vai ficar menos x estrela a elevado a essa matriz b. Só que aí eu vou aplicar no t grande. Aí a exponencial some. Aí só sobra menos x estrela a b. Derivo mais uma vez. Aí desce mais um a. Então antes tinha só a e agora ficaria a ao quadrado. Então quando eu derivo duas vezes, ó, fica a ao quadrado. E assim sucessivamente. Então a formulazinha para a iésima derivada de k aplicado no t é menos 1 elevado a i, x estrela AI B. Tá? Então, isso é zero, sempre. Então, as derivadas também tem que ser zero. Então, eu sei que o menos 1 não vai importar, então x estrela A, I, B vai ser zero para todo I. Né? Usando o fato que a iésima derivada de K no T grande vai ser zero.
para todo I. Então, esses caras aqui tem que valer 0. Então, o que eu fiz aqui? O que eu concluí? Eu concluí que tem um vetor que, quando eu aplicar na matriz de Kalman, um vetor não nulo, tá? Então, x estrela multiplicado pela matriz de Kalman está dando 0. E x é um vetor não nulo. Então, isso implica que o posto da matriz de Kalman não pode ser n. Porque se ele fosse n, não existiria x estrela. Tá? Ou seja, se lembre-se, eu fiz isso na ida. Se o posto dessa matriz não é n, então se somente se existe um vetor não nulo, tal que x estrela multiplicado pela matriz é 0. E foi isso que eu provei. Ó. Provei que x estrela, porque esse aqui vale para todo i, então x estrela multiplicado pela matriz de Kalman está dando 0. Então o posto da matriz de Kalman não pode ser n, o que é um absurdo. E qual é o absurdo? O absurdo está em que eu assumi que o sistema não era exatamente controlável. E eu vi que o posto da matriz de Kalman não pode ser n, contradizendo o fato que o posto da matriz de Kalman é n. Tá? Então, o que a gente usou nessa prova? Né? Então, isso é importante, a gente entendeu? Eu só usei o fato que o sistema é exatamente controlável se somente se sua matriz gramiana é inversível. E usei isso para ver que esses caras aqui, existe um vetor não nulo, tal que x estrela pelas potências de A, qualquer potência de A vezes B, sempre vai ser 0. Tá? E isso me fez chegar numa contradição com o fato que o posto da matriz de Kalman é n. Tá? Então, a gente provou com isso, ó. Então, voltando aqui, o que foi que a gente provou? A gente provou que o sistema, esse sistema aqui, linear de controle, ele é controlável, ou seja, eu posso sair de qualquer y0 e chegar a qualquer y1 em um tempo qualquer, se somente se o posto de uma matrizinha aqui que eu construo usando somente A e B valer n. Tá? Então, é um resultado muito elegante, muito bonito, usa coisas básicas de álgebra linear, né? Mas é muito potente, porque vejam que esse resultado ele caracteriza completamente um sistema ser controlável ou não. Ou seja, ser controlável primeiro, ser controlável em um instante de tempo significa que ele vai ser controlável em qualquer instante de tempo dado. E eu só tenho que calcular posto de matriz, que é o que a gente sabe fazer desde álgebra linear. Talvez sejam matrizes grandes, que aí eu uso computador, mas eu consigo. O computador sabe calcular o posto de uma matriz. Existem vários programas que eu consigo calcular o posto de uma matriz. Tá? Então, a gente já está quase terminando a aula. Pronto. Um resultadozinho só para quase terminar é que o conjunto dos sistemas controláveis, AB, é denso no conjunto das matrizes M por N, cartesiano M por NN. O que isso quer dizer? Eu vou voltar lá para o sistema e vou dizer o que isso quer dizer, tá? Então, o que está dizendo é que o teorema de Kalman, ele garante também que eu sei quando o sistema é controlável, dependendo das matrizes A e B e do teorema das condições de Kalman, né, da condição de Kalman. Mas ainda, olhando a prova, você consegue ver o seguinte, que o conjunto das matrizes A, B, para os quais esse sistema é controlável, ele é denso no conjunto das matrizes A, B. O que isso quer dizer? Que, dadas as matrizes quaisquer A e B, pode ser que esse sistema não seja controlável, mas eu consigo modificar de maneira bem pouca os coeficientes de A ou B para que o novo sistema que eu obtenho seja controlável. É isso que é ser denso. Tá? Denso nesse sentido. Se você tiver um sistema que não é controlável, você consegue modificar os coeficientes de A e B, e modificar bem pouco,
Tá? Você vai continuar vai contar com uma matriz bem próxima das matrizes originais, que aí esse novo sistema é controlável. Tá? Ou seja, se você tiver um sistema que não é controlável, vai ter um sistema que está bem tão próximo dele quanto você queira, que esse sistema sim vai ser controlável. Tá? É isso que eu quis dizer quando de densidade no conjunto das matrizes. Tá? Então, na verdade, eu não vou perder muito tempo com isso, porque a gente já está quase finalizando, mas isso, na verdade, é só uma consequência do fato que, para o sistema ser controlável, o que é? É que a condição, o posto da matriz de Kalman tem que ser N. Mas, eu não falei, mas eu só disse que o posto da matriz é N se a matriz tem N linhas ou N colunas linearmente independentes. Só que também é conhecido lá da álgebra linear que uma matriz N por N, ela tem posto N se somente se seu determinante for diferente de zero. Então, no fim das contas, quando vocês olharem para a condição de Kalman, né, que é o posto de N, basta pegar essa matriz e calcular o determinante dela. Se o determinante for diferente de zero, o posto vai ser N. Tá? Eu não falei isso, mas agora eu estou falando que para ver se o posto é N, ou eu olho e vejo se o determinante é diferente de zero, ou eu olho se tem N linhas ou N colunas linearmente independentes. Tá? Então, no fim das contas, o teorema de Kalman depende do determinante, é somente o determinante dessa matriz, se o determinante for zero ou não. Tá? Então, quando você for olhar para a densidade, é somente você usar o fato que o determinante de uma matriz, ela depende continuamente das entradas da matriz. Tá? Tá certo? Então, se o determinante for zero, então o que eu estou dizendo? Se você pega um sistema que o determinante lá da matriz de Kalman é zero, eu modificando um pouquinho, alguns coeficientes, eu obtenho uma nova matriz de Kalman cujo determinante é não nulo. Isso é fácil fazer. Tá? Então, aí eu vejo que o sistema, eu posso obter que ele é um conjunto, na verdade, aberto e denso no conjunto das matrizes. Tá? Então, bom, aí eu deveria usar... E aí, na verdade, nem depende continuamente, depende analiticamente. Né? O determinante ele é uma função analítica dos coeficientes da matriz. Tá? Mas aí eu não vou perder muito tempo com isso, mas só uma observação que eu consigo modificar um pouco a minha matriz, minhas matrizes, para que eu tenha um sistema que é controlado. Tá? Tá certo? E, para terminar, eu vou só deixar um exercício para vocês, que veja que eu provei o teorema de Kalman quando eu tinha y' igual a AY mais BU. Só que, adaptando a prova do teorema de Kalman, você consegue estudar sistemas de segunda ordem. Agora eu tenho, veja, eu tenho y, duas linhas igual a AY mais BU. E esse sistema aqui é um sistema diferente. Tenham em mente que é diferente, porque agora não é mais y' igual a y mais BU. É y duas linhas, ou seja, a dinâmica do meu sistema é outra. Uma dinâmica de um sistema de segunda ordem. Mas vocês podem provar, é possível provar, que esse novo sistema aqui, ele é controlável se somente se o posto da matriz de Kalman é N também. Aí aqui tem que ter só um pouquinho de cuidado, que aqui agora o meu estado não são mais N componentes. O meu estado ele é Y e Y', tá? Porque eu tenho uma equação de segunda ordem. Então, o estado do sistema ele é Y e Y'. Então, eu preciso partir de um estado inicial para Y, um estado inicial para Y' e chegar em um estado inicial para Y, desculpa, um estado final para Y e um estado
final para y', tá? Então, é bem legal esse exercício, é só vocês olharem para a matriz, na verdade, eu já expliquei em um dos exemplos lá no começo da aula, como você transforma um sistema de segunda ordem em um sistema de primeira ordem. Aí vocês vão usar aquela ideia. Vocês vão transformar esse sistema em um sistema de primeira ordem. Aí, com isso, vocês vão usar o teorema de Kalman para esse sistema de primeira ordem que vocês vão construir a partir desse. E aí vocês vão ver que a condição de Kalman para esse novo sistema de primeira ordem que vocês construíram é exatamente essa daqui. Tá? Então, com isso, eu encerro a aula de hoje, tá?